O que você acha? Satanás já está derrotado? Podemos nos preocupar com ele? Ele não oferece mais perigo? Olá, meus irmãos e meus amigos, eu sou José Pinheiro e venho trazer a reflexão da leitura diária desta quarta-feira, dia 16 de janeiro. A leitura diária desta quarta-feira faz parte da lição de número 3, que tem como assunto a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. O tema desta quarta-feira é Satanás é um ser já derrotado. O texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, o verso 18 e 19, que nos diz: Mas ele lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Nós podemos observar, pela experiência, pela história da igreja, pela realidade do dia a dia das pessoas, que o maligno está derrotado, mas não aniquilado, não neutralizado. Numa disputa, seja ela qual for, haverá vencedores e vencidos, ganhadores e perdedores. Porém, não significa que o vencido, o derrotado, foi aniquilado. Ele ainda continua lá. Jesus venceu o maligno na cruz com sua morte e ressurreição. Em São João, capítulo 12, verso 31, nós encontramos uma informação que Jesus dá. Ele diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora, o seu príncipe, no caso Satanás, será expulso. Nós devemos nos lembrar que lá no Jardim do Éden, Deus, quando criou o homem e a mulher, deu autoridade para eles dominarem sobre a terra. Os três reinos: o vegetal, o mineral e o animal. O homem só não foi autorizado para dominar o reino humano. Mas com a derrota, com a transgressão de Adão e Eva, o maligno teve acesso a esse domínio sobre os reinos da terra, inclusive dos humanos. Lembremos que na Monte da Tentação, ele fez uma proposta, ele mostrou a Jesus no momento todos os reinos do mundo e as suas riquezas, e propôs para o Senhor que tudo isso ele passaria ao controle, ao domínio de Jesus, se Jesus o adorasse, prostrado. E aqui Jesus está dizendo que chegou o momento de ele ser expulso, de ele perder esse domínio, esse controle. No capítulo 16, versos 11 de João, quando o Senhor fala sobre a questão do juízo, ele diz assim: porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aqui do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Em Colossenses 2,15, nós encontramos o seguinte: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui está a vitória de Jesus sobre o maligno. Como o homem transgrediu, e a sentença de Deus era que se ele transgredisse, ele morreria, então o homem precisou de um resgate para ele poder voltar à sua posição anterior. E aqui Jesus assumiu o lugar do homem, entregando sua vida para morrer na cruz, para morrer pelo homem que deveria ter morrido por causa do seu pecado. Então Jesus assumiu o lugar do homem, pagando o preço do seu pecado, e com isso ele devolve ao homem, ou ele é o homem que assume a proeminência do domínio sobre a terra. Com isso, o inimigo é afastado. Entretanto, como já mencionamos, ele foi afastado, mas ele ainda não está neutralizado.
Hebreus 2,14 vem dizer: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quando Jesus ressuscitou, ele diz assim: todo poder foi-me dado nos céus e da terra. Ele, na visão do Apocalipse a João, disse: eu tenho a chave da morte e do inferno. Então, aquele poder que o maligno tinha, Jesus já destronizou ele e assumiu o poder nos céus e na terra. Em 1 Pedro 5,8, nós vemos aqui um texto que é recorrente durante estes comentários, que fala que sede sóbrios e vigilantes. Como o maligno já foi derrotado, mas não neutralizado, nós temos que estar atentos, porque ele continua agindo. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esta deve ser a nossa posição: sobriedade e vigilância. O diabo, que no caso é o tentador, ele diz que ele ruge como um leão, quer dizer, para criar fazer uma pressão psicológica. Quando alguém ouve o rugido de um leão, ele estremece, porque sabe que o predador está próximo. Assim o inimigo faz, ele tem meios à nossa volta que parece o rugido do leão. Para quê? Para assustar, para amedrontar, para desequilibrar a pessoa. Então o que nós devemos fazer? Estar sóbrios, não nos inebriar com as coisas boas que nos rodeiam, mas estar sóbrio e atento, e vigilante, em estado de alerta, para identificar o que pode ser aí o rugido do leão. Em Romanos 16 e 20, quero deixar esse texto para a nossa reflexão. Nos diz assim: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor seja convosco. As Escrituras nos dizem que Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto nos diz que em breve o inimigo será esmagado por Jesus e a igreja. E você, meu irmão, minha irmã, faz parte desse processo. E se alguma pessoa que nos assiste ainda não faz parte, você pode fazer parte, entregando a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A condição para Ele te aceitar é você se arrepender das coisas que você fez e que desagradou a Ele e crer na sua bondade, no seu amor, na sua misericórdia. Crer que Ele é poderoso e misericordioso para te perdoar e para te receber. Se arrepender do pecado. A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. E o fundamento da nossa ética, da nossa moral, são os 10 mandamentos. Quando nós transgredimos algum deles, nós estamos pecando contra Deus. Então é importante mudar o modo de pensar com relação à palavra de Deus, com relação a Deus, com relação a você, e se voltar para Ele com fé, confiando que Ele é bondoso e misericordioso para te aceitar. Pense nisso.